Graça e paz a todos os irmãos. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje iremos estudar um pouquinho a justiça de Deus e sua imparcialidade. Veremos que tanto os gentios, que não conheceram a lei escrita de Deus, bem como os judeus que têm acesso a ela, estão lado a lado no quesito pecado, pois a lei que foi introduzida no deserto como mandamento e instrução para o povo hebreu não veio aperfeiçoar ninguém. Longe disso, o pecado que reside no homem o impede de alcançar a santidade. Ao invés disso, veio tornar claro o quanto o homem é pecador. Hoje iremos estudar Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. E o texto diz assim: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa de sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, pois não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses são declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Como vimos no vídeo passado, após a queda, o homem se encontra em uma ruína total em relação a Deus, pois nossos atos e pensamentos demonstram uma clara rebeldia contra a santidade de Deus e nossa consciência nos confirma. O nosso interior revela quem somos de verdade. O versículo 1 diz que aqueles que julgam os outros estão sendo condenados naquilo que o julgam, pois praticam as mesmas coisas. Se engana a pessoa que se acha melhor por não cometer o pecado que vê o outro praticar, pois sempre haverá um pecado oculto ou um desejo para o pecado nela que a princípio pode ser escondido dos outros, mas que no último dia será revelado. Cada ser humano é único, e sendo único, também tem desejos únicos. Logo, aquilo que às vezes possa a vir me tentar seja diferente daquilo que tente você. Mas é fato que todos estamos debaixo de um mesmo panorama. Todos estamos carentes de um Salvador que nos possa tirar de onde estamos, pois a raça humana, caída como está, não é capaz de se levantar por si mesma. Assim como um cego precisa de alguém que o guie pelo caminho para não tropeçar, a humanidade se encontra em completa escuridão. E o caminho que está à sua frente é repleto de abismos e obstáculos. No entanto, existe alguém
que pode nos julgar? O justo Deus. Ele sim pode julgar o homem, pois nos conhece individualmente como somos. Sabe o que fazemos e o que pensamos. Conhece os pensamentos mais íntimos dos seres humanos. Ele sim pode nos julgar imparcialmente. E não apenas isso. Jesus está disposto a seguir ao nosso lado, nos guiando durante todo o caminho, segurando a cada um de nós pela mão, evitando que venhamos a cair nos vários abismos e obstáculos que enfrentaremos em nossa jornada. No Antigo Testamento, vemos vários relatos de Deus demonstrando sua justiça a nações que vinham contra Israel e até mesmo contra seu próprio povo quando eles estavam em rebeldia. Sobre esse juízo, o apóstolo escreveu algo muito interessante no versículo 3 e 4. Ele diz assim: assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Pessoas que ainda não conhecem a Deus têm a tendência, por ignorância, de achar que Ele seja alguém vingativo e cruel, que quer nos punir assim que tem a primeira oportunidade. Mas é o completo oposto. Servimos a um Deus amoroso e compassivo, que é tardio em irar-se para poder nos conceder o arrependimento. Um exemplo claro seria um criminoso que faz barbaridades como estupros e assassinatos. O ser humano de imediato clama e pede pela morte e punição desse criminoso. Desejamos que ele pague pelo mal que fez. Somos assim, implacáveis, jamais gostamos de sofrer o prejuízo qualquer. Aquele que nos fere deve ser ferido. Mesmo que sejamos tão pecadores como os outros, não toleramos que nos façam o mal e temos a tendência de nos colocar acima dos outros. Assim é o homem tendo uma justiça limitada e uma alma contaminada. Já o Deus justo e amoroso concede em muitos casos tempo para que o pecador venha se arrepender. Deus não quer que ninguém se perca. Ele nos ama tanto que concede até o último minuto para que possamos nos arrepender e reconhecer nossa incapacidade. Mas, infelizmente, sempre haverão aqueles que se negarão a crer até o final. O ser humano, com seu coração obstinado e teimoso, vem acumulando a ira de Deus contra si para o dia do julgamento. Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Os heróis da antiguidade buscavam glória, honra e imortalidade. Esse era o desejo de todo homem e mulher daquela época. E Paulo fala que aqueles que fizessem o bem conseguiriam alcançar isso. Também fala que haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, que conhece plenamente a lei, e também para o grego. E ele reafirma que haveria glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Paulo não está dizendo aqui que através das obras conseguiremos se achegar a Deus, nem muito menos que nossos atos de bondade nos conseguem salvar. Muito longe disso. No capítulo 1, Paulo explicou como o ser humano é incapaz de fazer o bem. Logo, é impossível que um homem por si só possa alcançar a glória, a honra e a imortalidade, fazendo o bem. O homem corrompido como está jamais conseguiria fazer isso, e até mesmo os judeus que conheciam a lei do Senhor estão em pé de igualdade com os gregos, pois o pecado os incapacitavam de cumprir o bem que a lei exigia. No versículo 11, ele diz que em Deus não há parcialidade. O que poderia parecer a princípio uma vantagem para o judeu, na realidade o colocou ainda mais sobre o juízo de Deus. No versículo 12, ele explica que aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. E também diz que não são aqueles que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes são declarados justos. Entretanto,
existiu alguém entre nós que conseguiu fazer o bem, que conseguiu cumprir toda a lei, sem tropeçar em nenhum mandamento, que tratou com amor a quem queriam apedrejar, que deu vista aos cegos, que fez aleijados andarem, que restaurou saúde e corações. Não cansou de fazer o bem até o último momento que esteve entre nós, e quando estava morrendo como inocente numa cruz, perdoou seus acusadores. Sim, Jesus, que tanto nos amou, ele alcançou glória, honra e imortalidade. E através do seu caminho de amor e paz, podemos segui-lo nessa jornada, confiando no que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, todos nós nos encontramos em pé de igualdade em relação a Deus, e não há ninguém melhor nem pior. No versículo 14, Paulo falou que os gentios que não tiveram acesso à lei como os judeus, mas praticam o que ela ordena, tornou-se lei para si mesmos, mesmo que não conhecessem o Antigo Testamento. Deus mostrou que as exigências que estão contidas na lei estão gravadas em seus corações, e disso dão testemunho em nossa consciência e nossos pensamentos, ora defendendo-nos, ora acusando-nos. Mesmo a humanidade tendo pecado e se afastado da presença de Deus, ela não ficou no escuro total. Dentro de cada ser humano existe uma pequena brasa acesa que vem mostrar o quanto estamos em falta, que somos pecadores e que precisamos sair dessa condição. Essa brasa nos mostra que existe algo errado dentro de nós, e esse vazio se torna maior a cada dia. Os judeus tiveram o privilégio de ter uma revelação completa da lei de Deus. A eles foi revelado o padrão justo e santo de Deus, e em contrapartida, a nossa natureza caída e incapaz de cumpri-la. Paulo encerra dizendo que tudo isso que falamos até agora, que a corrupção existe no coração dos homens e que por mais que venhamos julgar os outros para nos colocar como melhores ou superiores, um dia tudo isso será mostrado quando Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o Evangelho que ele declara. Amados irmãos, por mais que sejamos tentados a pensar que sejamos melhores do que os outros, jamais devemos cair nesse erro. Se estamos em pé hoje, é porque Cristo nos colocou e nos mantém assim. Devemos adorá-lo e render graças e agradecimentos a Ele todos os dias, pois se dependesse de nós mesmos, estaríamos ainda no mesmo lamaçal do pecado em que estávamos. Estaríamos mortos em nossos pecados e transgressões, com uma barreira gigantesca entre nós e o Deus Criador. Gostaria de tirar apenas uma lição de tudo isso que estudamos hoje. Quando olharmos aquela pessoa que ainda não conhece a Deus e virmos ela em seus pecados cometendo atrocidades ou fazendo coisas que nos deixam perturbados, devemos parar e orar por ela, pedindo a Deus que venha conceder a ela o mesmo perdão que concedeu a nós, que venha tirá-la do lamaçal do pecado em que se encontra, que venha abrir seus olhos espirituais para que ela possa enxergar o Deus de amor que tanto a ama e a quer bem, que ela possa encontrar tempo suficiente para poder se encontrar com Cristo, e quando esse momento chegar, que ela possa ouvir a sua voz e desfrutar de uma vida completa pelo amor de Deus. Por aqui vamos encerrando mais uma mensagem. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final. Deus os abençoe e os guarde. Que Ele venha transformar a vida de cada um de vocês poderosamente pelo agir constante e poderoso da Palavra de Deus e do Espírito Santo em suas vidas. Que a cada dia os nossos olhos espirituais venham se abrir mais e mais para podermos enxergar o Evangelho e este frutificar em nossa vida. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Amém, meus irmãos.